Olá, alunos da terceira etapa. Sou a professora Daniele Cruz Monteiro, professora de inglês. E no vídeo de hoje nós vamos estudar o terceiro assunto do quarto bimestre, que é o past tense regular verbs, tá? O passado dos verbos regulares. Então, o passado simples, ele é usado para expressar ações acabadas em um tempo definido do passado. Então, geralmente, ele é empregado com advérbios de tempo, como yesterday, 2 weeks, ago, last year, tá? Então, eu uso quando eu quero falar de alguma ação que ocorreu no passado. No passado simples, os verbos eles são divididos em regulares e irregulares. E aqui nós vamos estudar os verbos regulares. Regular verbs. A regra é acrescentar a terminação ed ao final dos verbos regulares, tá? Que é para formar o passado. Exemplo, work, worked, want, wanted, tá? Então, ao final do verbo, eu acrescento ed. Quando acrescenta a terminação ed, alguns verbos eles sofrem alteração, né? Os verbos que já terminam em eu apenas acrescento o d, tá bom? Que é o caso do verbo love, ele já termina em então eu apenas acrescento o d para que o verbo fique no passado. Em verbos terminados em y, e antes desses verbos for uma consoante, vai trocar o y por i e acrescentar o e e o d, tá? É o caso do verbo study, que é o verbo estudar. Ele termina em y e antes dele é uma consoante. Então, eu vou eliminar o y, aliás, colocar o i e acrescentar o e e o d. Os verbos que terminarem em CVC, que é consoante, vogal, consoante, tá? E a sílaba tônica for a última, vai se repetir, tá? A última letra e acrescentar o e e o d. Por exemplo, prefer, tá? Ele termina em consoante, vogal, consoante. F, E, R, né? Então, a última sílaba é tônica, então vou repetir a última letra que é o R e acrescentar o E e o D. O verbo stop também termina em consoante, vogal, consoante. Então, repete-se a última letra e acrescenta-se o E e o D. Então, na forma afirmativa do passado em inglês, fica da seguinte forma: o sujeito mais o verbo, tá? Acrescido de ed, dependendo da terminação dele, e complemento. Exemplo, I talked to her yesterday, tá? Então, aos verbos regulares, acrescenta-se a terminação ed, tá bom? Na forma negativa, tá? Os verbos não sofrem essa alteração. Eu vou usar a partícula did, tá? Eu vou usar o auxiliar did, tanto na forma negativa quanto na interrogativa, tá? Exemplo, na forma afirmativa, eu uso os verbos com acrescido de ed, d ou ied, dependendo da terminação, tá? Já na forma negativa e interrogativa, os verbos eles não vão sofrer essa alteração. Na negativa, eu uso o did e depois o not, tá? Depois o sujeito. Ou eu posso usar a forma contraída do did com not, que é o didn't. Então, forma negativa, she did not go to school yesterday. Na forma interrogativa, o did ele vem antes do sujeito, tá? E ao final da frase, o ponto de interrogação, tá ok? Nas formas negativa e interrogativa, com os quais é obrigatório o uso do auxiliar did, os verbos eles devem permanecer no infinitivo, ou seja, eles não vão sofrer alteração, eles vão ficar da mesma forma base deles, tá? Eles só sofrem alteração na forma afirmativa. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso terceiro assunto do quarto bimestre.